Sabe aquele momento em que você sente que a sua vida finalmente engrenou? Você tem o plano, tem a vontade e, mais do que isso, você tem a fé. Você orou por isso. Você sacrificou noites de sono, abriu mão de confortos e colocou todo o seu coração em uma única direção. Para você, não era apenas um desejo, era o seu propósito. Era o que Deus queria para você, ou pelo menos era o que você dizia a si mesmo. Mas aí, o impensável acontece. A porta que deveria escancarar, trava. O telefone que deveria tocar, permanece em silêncio. O contrato é cancelado. A pessoa vai embora. E de repente, aquele futuro brilhante que você desenhou na mente começa a desmoronar como um castelo de cartas ao vento. Você já sentiu o silêncio de Deus como se fosse uma rejeição? Muitas vezes, interpretamos as portas fechadas como um sinal de que falhamos, de que não somos bons o suficiente, ou pior, de que fomos esquecidos pelo Criador. Ficamos ali, batendo o punho naquela porta trancada, implorando para entrar, sem perceber que o fato dela estar fechada é, na verdade, o maior livramento da nossa vida. A história que vou te contar hoje é sobre uma mulher que viveu exatamente isso. Ela tinha um sonho desde a infância. Não era um capricho, era a bússola dela. Ela construiu cada tijolo da sua identidade sobre esse objetivo. E quando ela estava prestes a tocar o topo da montanha, o chão desapareceu. Ela chorou. Ela questionou a própria fé. Ela sentiu que Deus tinha virado as costas para ela no momento em que ela mais precisava. O que ela não sabia, e o que talvez você precise entender hoje, é que existe uma diferença crucial entre o fim de um sonho e o redirecionamento de uma vida. Às vezes, Deus permite que seus planos fracassem para que os planos dele possam prosperar. Às vezes, ele precisa esvaziar suas mãos daquilo que é bom, para que você tenha espaço para segurar o que é extraordinário. Neste vídeo, vamos mergulhar na jornada dessa mulher que perdeu tudo o que queria para encontrar tudo o que precisava. Se você está passando por um momento de incerteza, se sente que seus planos deram errado, ou se está cansado de ouvir não da vida, fique comigo até o final. Porque o que aconteceu com ela vai mudar a forma como você enxerga cada porta fechada no seu caminho a partir de agora. Você vai descobrir que o seu maior fracasso pode ser, na verdade, o rastro de migalhas que Deus deixou para te levar ao seu verdadeiro lugar no mundo. São Paulo nunca dorme, e Carla também não conseguia. Da janela do seu pequeno apartamento na Vila Mariana, ela observava o fluxo incessante de luzes na Avenida Paulista. Para o mundo, ela era apenas mais uma jovem batalhadora na metrópole. Mas dentro dela, ardia uma chama que vinha desde os 7 anos de idade. O sonho de se tornar uma médica missionária, liderando uma fundação de saúde para crianças carentes. Carla não queria apenas uma carreira. Ela buscava um propósito de vida. Ela acreditava que sua biografia já estava escrita pelas mãos de Deus. Durante 10 anos, ela abdicou de festas, de relacionamentos rasos e de qualquer distração. Sua rotina era um ciclo de estudos exaustivos, cursinhos pré-vestibular e orações fervorosas. Senhor, usa as minhas mãos para curar, era o que ela repetia todas as noites com o rosto colado no travesseiro. O sucesso parecia uma promessa matemática. Ela era a melhor da turma. Tinha as notas, a disciplina e a fé. Cada pequena vitória, um simulado gabaritado, uma bolsa de estudos conquistada, era interpretada por ela como um sim divino. Ela estava construindo o que chamava de seu castelo de vidro. Uma vida perfeita, dedicada ao bem, onde cada peça se encaixava com precisão cirúrgica. No entanto, o universo espiritual tem caminhos que a lógica humana não alcança.
No ano em que Carla deveria finalmente ingressar na residência dos seus sonhos e dar o passo final para sua fundação, o céu pareceu se fechar em um azul gélido e impenetrável. Primeiro, veio a crise financeira que atingiu sua família em São Paulo, drenando as economias que pagariam seus custos iniciais. Depois, uma questão de saúde inesperada na família exigiu que ela abandonasse os planos de viagem. Mas o golpe de misericórdia foi o fechamento da instituição que era o pilar de todo o seu projeto. Em questão de meses, as portas que Carla acreditava que Deus havia aberto bateram com um estrondo que ecoou em sua alma. Ela se viu no centro do caos cinzento da capital paulista, sentindo-se uma fraude. A frustração é uma das dores mais agudas da alma, pois ela nasce da esperança que foi traída. Carla passou semanas questionando: onde errei? Minha fé foi insuficiente? Ou será que Deus simplesmente não estava ouvindo as minhas orações? Nesta fase de deserto, as palavras de conforto dos amigos pareciam ruído. Deus sabe o que faz, diziam, mas para Carla, parecia que Deus estava em silêncio enquanto o seu mundo desmoronava. Ela não sabia que no reino do Espírito, o silêncio não significa ausência, mas preparação. Ela estava focada na porta trancada, sem perceber que a parede ao lado estava prestes a se tornar um novo horizonte. Aquela médica que ela tanto queria ser, estava morrendo, para que a mulher que o mundo precisava pudesse finalmente nascer. Mas o processo de morte de um sonho antigo é doloroso e solitário. Carla estava prestes a descobrir que, às vezes, Deus permite que seus planos fracassem para que os planos dele possam prosperar em uma escala que ela jamais imaginou. O inverno em São Paulo naquele ano parecia carregar um peso extra. Para Carla, a garoa fina que caía sobre o asfalto cinzento da Zona Sul era o reflexo exato do seu estado de espírito. O castelo de vidro que ela construiu com tanto esforço, sua carreira médica, sua fundação, seu futuro planejado, não estava apenas trincado. Ele havia se estilhaçado completamente. Ela se viu em um daqueles momentos que muitos de nós conhecemos bem: o limbo espiritual. Aquele lugar onde você não tem mais o que tinha antes, mas ainda não consegue enxergar o que vem pela frente. Carla passava os dias em um emprego administrativo temporário para ajudar a família, sentindo que cada minuto ali era um desperdício do seu talento. Senhor, eu estudei para curar corpos, não para preencher planilhas. Ela desabafava em suas orações, que agora pareciam monólogos cansados. Foi em uma terça-feira comum, enquanto caminhava em direção à estação de metrô Ana Rosa, que o inusitado aconteceu. Devido a uma falha na linha, Carla foi forçada a fazer um caminho diferente a pé. Ela acabou entrando em uma rua arborizada e silenciosa, onde um pequeno centro comunitário de apoio a refugiados e mulheres em situação de vulnerabilidade operava de forma quase invisível. Na porta, uma placa simples dizia: "Precisa-se de alguém que saiba ouvir." Não pedia currículo médico, não pedia especializações em Harvard, pedia apenas humanidade. No início, Carla relutou. "Eu sou uma cientista, uma futura médica. O que eu vou fazer aqui?" Pensou. Mas algo, aquele sussurro que a espiritualidade chama de intuição divina, a impulsionou para dentro. Ela começou como voluntária apenas 2 vezes por semana, cuidando da triagem básica. O trabalho parecia pequeno, perto do sonho de liderar uma fundação internacional. No entanto, algo profundo começou a mudar. Carla percebeu que, em sua busca frenética pelo título de doutora, ela havia esquecido o olhar. Ela estava tão focada na técnica da cura que havia ignorado a alma do paciente. Ali, naquele centro humilde,
Carla começou a usar seus conhecimentos de saúde para orientar mulheres que nunca tinham tido acesso a uma informação básica. Ela não receitava remédios complexos, mas receitava dignidade. Ela não fazia cirurgias, mas suturava corações partidos pela negligência da cidade grande. Em uma tarde de oração solitária na capela do centro, Carla chorou. Mas não era um choro de derrota, era o choro do despertar. Ela percebeu que Deus não estava em silêncio durante os últimos meses. Ele estava apenas limpando o ruído da sua ambição pessoal para que ela pudesse ouvir a necessidade do próximo. Aquela porta fechada da Faculdade de Medicina de Elite não foi uma punição. Foi um redirecionamento estratégico. Deus estava tirando Carla de um pedestal de prestígio para colocá-la no chão da necessidade humana. Ela começou a notar que o seu pequeno projeto voluntário estava gerando um impacto que nenhum consultório particular em Higienópolis jamais teria. As mulheres que ela atendia começaram a chamá-la de Anjo de São Paulo. O propósito, que ela achava que estava vinculado a um diploma pendurado na parede, estava, na verdade, batendo no peito de cada pessoa que ela acolhia. Ela entendeu que o seu sonho antigo era o mapa, mas o novo caminho era o destino real que o céu havia traçado para ela. A pergunta que antes a atormentava, por que eu, foi substituída por uma nova e poderosa indagação. Para quê, Senhor? E a resposta estava vindo através de sorrisos de crianças refugiadas e do olhar de alívio de mães que, pela primeira vez na vida, sentiram-se enxergadas. Carla estava começando a entender a matemática de Deus. Às vezes, ele subtrai para somar e divide para multiplicar. O que ela chamava de perda, o céu chamava de espaço para o novo. O que começou como um refúgio para a própria frustração de Carla, em uma rua esquecida de São Paulo, transformou-se em um epicentro de milagres cotidianos. Carla não era mais a jovem que chorava pelas madrugadas na Vila Mariana, sentindo-se um fracasso. Ela agora era a força motriz por trás do Projeto Renascer. Aquele pequeno centro de refugiados, que antes mal conseguia manter as luzes acesas, começou a atrair uma atenção sobrenatural. Carla percebeu que sua formação técnica, aliada à sua sensibilidade espiritual, refinada pela dor, era a combinação perfeita que Deus queria usar. Ela não estava apenas entregando cestas básicas ou orientações de saúde. Ela estava devolvendo a identidade para pessoas que a cidade de São Paulo havia tornado invisíveis. A grande virada aconteceu quando uma empresária influente, que passava por um momento de profunda depressão e perda de sentido na vida, entrou naquele centro por indicação de uma amiga. Ela observou Carla atendendo uma mãe venezuelana com um bebê nos braços. Não havia câmeras, não havia aplausos, apenas o toque humano e uma oração sussurrada que parecia parar o tempo. Impactada por aquela cena, a empresária perguntou a Carla: "Como você consegue sorrir atendendo em um lugar tão simples, sendo que você tem capacidade para estar nos maiores hospitais do país?" Carla olhou para ela com uma paz que só quem já atravessou o deserto possui e respondeu: "Eu passei anos tentando construir um castelo para a minha própria glória, achando que era o meu propósito. Deus precisou derrubar as paredes do meu castelo para que eu pudesse ver o horizonte. Hoje, eu não trato apenas doenças, eu cuido de destinos. E descobri que o meu propósito não era um diploma de medicina, mas ser um canal de esperança onde ninguém mais quer ir." Aquelas palavras não apenas mudaram a vida daquela empresária, como abriram as comportas do céu. Investimentos começaram a chegar. O projeto Renascer expandiu. O que antes era uma sala pequena tornou-se uma rede de apoio
que alcançava comunidades em toda a periferia de São Paulo. Carla, que temia ter perdido tempo, percebeu que cada ano de estudo e cada lágrima de frustração foram combustível para a autoridade que ela exercia agora. Ela entendeu que o redirecionamento de Deus não é um desvio, mas um atalho para onde Ele realmente nos quer. Se ela tivesse entrado naquela faculdade de elite anos atrás, ela seria uma médica de sucesso. Sim, mas talvez fosse uma mulher vazia, presa a um sistema que prioriza o lucro sobre a alma. Agora, ela era livre, ela era útil, ela estava no centro da vontade divina. O sonho que ela precisou deixar para trás, aquele projeto engessado e egocêntrico, era apenas a casca que precisava quebrar para que a semente do seu verdadeiro chamado pudesse brotar. Carla olhou para trás e agradeceu por cada porta que não abriu. Ela agradeceu pelos nãos que recebeu, pois cada um deles foi um degrau para o sim extraordinário que ela vivia agora. Ela compreendeu a maior lição de sua vida. Deus não nos deve explicações. Ele nos deve o melhor. E o melhor dele, muitas vezes, está escondido atrás daquilo que chamamos de perda. Talvez hoje, você que está assistindo este vídeo aqui nos Sinais do Céu, sinta-se como a Carla no início dessa história. Talvez você esteja olhando para uma porta trancada, para um currículo rejeitado, ou para um relacionamento que terminou, perguntando: Deus, por que o Senhor permitiu isso? Eu quero te dizer, com toda a convicção do meu coração, não confunda uma interrupção com um ponto final. O que você chama de fracasso, Deus chama de preparação. O que você chama de perda, o céu chama de limpeza. Às vezes, o seu maior sonho precisa morrer para que o propósito da sua vida possa finalmente nascer. Deus ama você demais para deixar você se contentar com algo bom, quando Ele tem o extraordinário preparado para o seu futuro. A história da Carla é a prova de que nada se perde nas mãos de quem criou as estrelas. Se a porta fechou, pare de esmurrá-la. Olhe para o lado. Existe um novo caminho surgindo agora, e ele vai te levar a lugares que a sua imaginação jamais ousou sonhar. Se essa mensagem tocou a sua alma hoje, eu quero te fazer um convite especial. Comente aqui embaixo. Qual é a porta fechada que você está enfrentando hoje? Vamos criar um círculo de oração e apoio nos comentários. Quando você escreve, você libera a dor e abre espaço para a cura. Compartilhe este vídeo. Existem milhares de Carlas espalhadas pelo Brasil hoje, em São Paulo, no Rio, no interior. Pessoas que estão prestes a desistir. Seja você o sinal de esperança na vida delas. Envie este vídeo para aquele amigo ou familiar que precisa ouvir que o deserto é apenas uma passagem. Inscreva-se e ative o sininho. Aqui no canal Sinais do Céu, temos um compromisso com você. Teremos novos vídeos como este, trazendo histórias de propósito e fé, pelo menos 2 vezes por semana. Não perca nenhum sinal que o céu tem para a sua vida. Lembre-se, o silêncio de Deus não é ausência, é trabalho de bastidor. Confie no redirecionamento. A gente se vê no próximo vídeo.